Olá, meu nome é Eric Silva Gomes, eu sou estudante da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais e vou apresentar para vocês o trabalho Inferência Estatística em Filas Markovianas com Servidor Único. Trabalho em conjunto com o professor Frederico R.B. Cruz, do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais. Primeiramente, o que são filas markovianas com servidor único? São um dos sistemas de filas mais simples conhecido na teoria de filas, junto com as filas determinísticas. Ainda assim, eles podem modelar aproximadamente vários sistemas reais de interesse. Basicamente, o número de chegadas y segue um processo de Poisson com taxa lambda, ou seja, o tempo entre chegadas segue uma distribuição exponencial com taxa lambda. O tempo entre partidas, por sua vez, segue uma distribuição exponencial com taxa μ. Então, nosso objetivo aqui é estimar uma das mais importantes medidas de desempenho, que é a intensidade de tráfego ρ, definida pela razão entre os parâmetros lambda e μ. Fisicamente, isso representa a proporção do tempo em que a nossa fila está ocupada. Um pouco de história, então, das filas. A inferência estatística inicia-se com o trabalho pioneiro de Clarke, em 1957, que, por meio da metodologia clássica, estimou os parâmetros de chegada e de partida, lambda e μ. A abordagem bayesiana, por necessitar de um tratamento matemático mais complexo, muitas vezes numérico, só foi introduzida mais tarde, com os avanços computacionais na década de 70. Ainda, a área continua a atrair o interesse de pesquisadores. Então, se x1, x2, xn forem variáveis independentes identicamente distribuídas, com números de chegadas durante os tempos de n serviços, ou seja, o nosso sistema amostral aqui, ele consiste em observar o número de chegadas durante o tempo de serviço de cada cliente. Então, a distribuição de probabilidade de x será dada pela equação 3, isto é, a probabilidade de x assumir um valor x qualquer é uma distribuição geométrica com parâmetro 1 sobre 1 mais ρ. Então, se obtivermos uma amostra aleatória x de tamanho n dessa distribuição de probabilidade, a função de verossimilhança será dada simplesmente pelo produto da equação 3 avaliada em cada elemento da amostra. Isso nos leva à função verossimilhança dada na equação 4, onde y é o número total de chegadas observado. Para a inferência clássica, então, nós precisamos obter o estimador de máxima verossimilhança, que nada mais é do que o argumento ρ máximo da função verossimilhança. Ele é dado pela equação 5, que é nada mais nada menos do que a média do número de chegadas observado durante o tempo de serviço, ou seja, o número total de chegadas observado dividido pelo número de atendimentos observado. Para a inferência bayesiana, precisamos, então, assumir um a priori. Nós optamos por assumir um a priori beta com hiperparâmetros alfa e beta, que será ilustrada no slide posterior, e obtivemos o estimador bayesiano dado pela equação 6, sob uma função de perda quadrática e baseado na função conhecida hipergeométrica gaussiana 2F1. Cabe citar que essa foi uma proposta original do nosso grupo. Então, essa é a nossa distribuição a priori beta. Nós observamos a sua flexibilidade com as combinações possíveis dos parâmetros, que aqui estão representadas apenas 3. A curva em verde representa o conhecimento a priori de que a fila está com alta intensidade de tráfego. A curva em preto representa o conhecimento a priori de que a curva está com baixa intensidade de tráfego. E a curva vermelha, utilizada nas nossas simulações de Monte Carlo, representa um conhecimento a priori de que o parâmetro pode estar com igual probabilidade em todo o espaço amostral, ou seja, uma a priori não informativa. Aqui apresento os resultados. Na figura à esquerda, a figura A, nós observamos que o estimador de máxima verossimilhança apresenta um erro praticamente nulo, enquanto o estimador bayesiano ele superestima o parâmetro para valores baixos de ρ e subestima o parâmetro para valores altos de ρ. Na figura da direita, nós observamos a média de variância para ρ. Nós percebemos um comportamento diferente. O estimador de máxima verossimilhança começa a ter uma alta variabilidade para valores de ρ acima de 0,20, enquanto o estimador bayesiano mantém-se estável.
Agora, avaliando o desempenho dos estimadores em função do tamanho de amostra N, nós observamos novamente que, com relação ao erro, o desempenho do estimador de máxima verossimilhança é superior. O erro está próximo de zero, para tamanho de amostra acima de 20. Enquanto o estimador bayesiano continua tendo um erro significativamente maior que o estimador de máxima verossimilhança. Agora, na figura da direita, nós vemos que o estimador de máxima verossimilhança novamente tem uma variância muito maior com relação ao tamanho de amostra em relação ao estimador bayesiano. E avaliando essas duas figuras em conjunto, nós concluímos que ambos os estimadores no infinito tendem a ter um erro igual a zero e uma variância também tendendo a zero. Então, aqui apresento as conclusões. Nós fizemos, então, a estimativa da intensidade de tráfego ρ pelo estimador de máxima verossimilhança, já conhecido na literatura, e um estimador bayesiano, que foi de autoria do nosso grupo. E comparamos eles por simulações de Monte Carlo. Nós observamos, então, que o estimador de máxima verossimilhança, embora ele apresente um menor erro, apresenta uma alta variabilidade, o que pode tornar o estimador bayesiano preferível, principalmente quando a intensidade de tráfego ela é aferida como alta. E então, tópicos para pesquisa futura, ela incluem a utilização de outras distribuições a priori ou a extensão da metodologia para outros modelos de fila, como filas marcovianas multisservidores, as filas MMS, filas marcovianas finitas, MM1K, ou a correção do viés dos estimadores bayesianos. Então, obrigado pela sua atenção. Aqui apresento as referências do nosso trabalho.